Então, pessoal, vindo então, nariz, cavidade nasal, faringe, laringe, tá? A próxima estrutura onde o ar vai passar é a laringe. Ah, professor, sempre confundo faringe com laringe. Nunca mais vai confundir. Faringe começa com F, laringe começa com L. Quem vem primeiro no alfabeto? F, né? Então, faringe e laringe, tá? Então, laringe é posterior a laringe, então é posterior à faringe. Se a gente reparar, então, anatomicamente, uma laringe ela se assemelha com essa figura aqui. Parece uma rosa, né? Alguma coisa, uma estrutura triangular. Ela é composta por 4 estruturas: osso, cartilagem, músculo e ligamentos, tá? Vocês podem reparar aqui os ligamentos, as cartilagens. Eu não vou me prender a isso porque nossa aula de fisiologia, então a gente quer ver mais a função do que as estruturas anatômicas em si, né? Quando a gente tem uma inflamação na laringe, essa membrana, normalmente, que é a membrana do tireoide, ela fica inflamada. E a inflamação da laringe causa a laringite. Se for inflamação na faringe, é faringite, ok? Se for mais acima. Bom, possui 3 funções, tá? Atua na passagem de ar durante a respiração, produz o som e a voz. O músculo, a musculatura que compõe ali a laringe, a grande diferença da gravidade da voz, né, do homem comparado com a mulher, ou então de pessoas que têm a voz mais grave, é porque a musculatura da laringe é uma musculatura mais forte. Então, a maior força da musculatura da laringe faz com que a nossa voz seja mais grave também, consigamos projetar uma voz mais alta, enfim. E ela também impede que alimentos e objetos estranhos entrem nas estruturas respiratórias, tá? Como se fosse uma barreira para tudo que não é ar entre no nosso sistema respiratório. Tá? Por exemplo, água, alimento, enfim. Bom, saindo da laringe, a gente tem a traqueia. A traqueia é esse tubo aqui, ó, composto por vários anéisinhos conectados por ligamentos. Essa traqueia, ela vai bifurcar, aqui vocês podem notar, em 2 brônquios, um direito e um esquerdo. Por quê? Porque nós temos 2 pulmões, um de cada lado. Isso aqui já sugere alguma coisa, que esse cara aqui, ó, o brônquio, ele vai conectar quem? A traqueia, tá? Com o pulmão. Então, os brônquios lá, eles têm essa passagem de ar também como função. Eles são divididos em menores estruturas que são os bronquíolos. Por quê, professor? Lembra? Quando a gente estava estudando os vasos sanguíneos, a fisiologia dos vasos sanguíneos, nós notamos que os vasos eles começam mais calibrosos e vão se estreitando, porque a gente precisa ter um fluxo grande sanguíneo, porém a gente precisa que esse fluxo chegue e saia de células que são estruturas microscópicas. A mesma coisa acontece com o ar. O ar, a gente precisa de um alto fluxo de ar, né, inspiratório e expiratório, e esse fluxo ele tem que chegar até as nossas células, que são estruturas microscópicas. Então, as estruturas elas vão se estreitando. Então, os brônquios, que são estruturas mais, traqueia, mais calibroso, brônquio menos, e vão chegar em estruturas menores, que são os bronquíolos, que contém músculo liso, tá? Então, ela tem capacidade de se contrair. As menores, então, estruturas que estão lá na pontinha dos bronquíolos são os alvéolos, que são sacos, tá? Saculos. Ali a gente armazena ar. Então, literalmente, é uma estrutura biológica oca que armazena ar e constitui o final da nossa via respiratória. Um capilar pulmonar envolve cada alvéolo, tá? Um capilar pulmonar, eu digo, é aquele menor vasozinho que a gente viu no sistema vascular. Então, ele vai estar vascularizando, ele fica ao redor ali vascularizando os alvéolos, tanto no lado da veia quanto no lado da artéria.
Então, se eu digo a vocês que o capilar faz essa conexão celular das coisas que eu preciso tirar ali, no caso desse vaso, o sangue precisa entrar e sair dessas estruturas, eu tenho capilares, tá? Envolvidos nisso. Então, a função do alvéolo, a grande função do alvéolo, é realmente trocar O2 por CO2 na membrana capilar. Bom, temos então, gente, o pulmão. O pulmão, ele é o grande órgão respiratório. Nós temos dois pulmões, o direito e o esquerdo. Ele é dividido em, pode ser chamado então de lóbulo direito e lóbulo esquerdo. O direito, ele é um pouco maior, ele é dividido em três partes, tá? Lobo superior, intermediário e inferior. Já o esquerdo, menor, ele tem lobo superior e inferior, tá? Outras estruturas do pulmão é que ele é envolvido por uma membrana, a gente chama de pleura. Essa membrana ela é de dupla camada. Ela envolve tanto a parte interna dele quanto a parte externa. Então, ela envolve a parte mais interna e a parte mais externa. Tá? Então, a gente chama a parte mais externa de pleura parietal, que liga o pulmão então à cavidade torácica. Então, a nossa cavidade torácica faz a expansão, assim como acompanha a expansão dos nossos pulmões por estar conectado à nossa pleura parietal. A pleura pulmonar, já que não entra em contato com a pleura parietal, ela está colada no pulmão, está intimamente ligada ao pulmão, então acompanha a superfície pulmonar. E para evitar que tenha atrito entre essas duas e as coisas deslizem bem, a gente tem um líquido pleural, tá? Que é produzido pelas túnicas pleurais. E esse espaço que a gente tem então entre essas duas membranas da pleura é chamado de cavidade pleural, que concentra quando a gente tem o derrame pleural, está mais conhecido popularmente como água na pleura. Aqui a gente tem uma produção em excesso desse líquido pleural aqui que eu falei para vocês, que tem esse papel importante para evitar esse atrito do pulmão. Porém, ele não tem só esse papel de evitar o atrito, ele também possui substâncias ali que fazem defesa do pulmão. E esse líquido ele pode ser atacado também por alguns micro-organismos, as túnicas podem produzir o excesso e ele proliferar também certos patógenos. Isso pode gerar uma condição de derrame pleural, por exemplo, e evoluir até para uma fase mais grave do pulmão, porque o pulmão impede que o pulmão faça essa distensibilidade natural do pulmão. O pulmão precisa distender e contrair, distender e contrair. Então, o excesso desse líquido impede isso. Então, pode gerar condições como atexia, tá? Atelexia. Bom, então lá no pulmão, o pulmão ele é composto? Por que professor, você chegou aqui, falou de alvéolo e foi chegando na estrutura mais microscópica que chegou no pulmão? Simples, porque o pulmão ele é composto por isso aqui, por alvéolos. Um monte disso aqui, milhões de alvéolos fazem o pulmão. Então, o pulmão é um órgão muito delicado. Se a gente anatomicamente tocar o pulmão, a gente vai ver que o pulmão é muito, muito, muito macio, porque ele possui esses alvéolos, que são sapos cheios de ar. Tá? E o que acontece lá no alvéolos? Acontece o grande fenômeno da hematose, que é realmente essa troca entre gás carbônico e oxigênio. Então, lá nos nossos alvéolos, a gente vai receber, através daquele capilar lá que está conectado com a veia, todo o sangue vindo das estruturas, células, tecidos que foi utilizado. Então está pobre em oxigênio e rico em gás carbônico. Então esse sangue vai chegar através dessas veias, vênulas, e vai chegar até esses capilares nos alvéolos que estão nos pulmões. Esses alvéolos, então, vão retirar, tá, esse gás carbônico e vão colocar oxigênio. Esse oxigênio, então, que veio através do ar, que chegou lá em cima do nariz e foi impulsionado até todas aquelas estruturas até chegar no alvéolo. Com isso, esse oxigênio é preso nas nossas hemácias, e essas hemácias
que possuem uma grande quantidade de hemoglobina, levam então esse oxigênio de volta a todas as células do nosso organismo. Ok? Então, microscopicamente falando, a gente tem o alvéolo, né, vascularizado por esses capilares. Então, ao passo que o capilar que é ligado à veia traz o sangue pobre em oxigênio e rico em gás carbônico, esse gás carbônico ele é adicionado lá dentro do alvéolo, dentro do saco do alvéolo, e o oxigênio, então, que entra, ele é preso, tá, nas hemácias que estão no sangue. Então, ele é reoxigenado. E esse sangue, então, reoxigenado, ele vai em direção ao nosso coração para, então, enviar as partes do nosso corpo. Então, vocês conseguem perceber que os sistemas são intimamente interligados. Tá? A gente separa os sistemas para ser uma forma didática para a gente estudar a fisiologia, a anatomia. Porém, os sistemas são interligados. Então, o que a gente viu lá na fisiologia vascular, cardiovascular, a gente fez uma interação com a fisiologia respiratória. Então, aqui o que acontece, tá, gente? Esses gases, tanto CO2 como oxigênio, por capilaridade, né, nos capilares, eles vão ser retirados o CO2, né, em direção nos nossos alvéolos, vão ser adicionados, tá? Doenças pulmonares. Uma doença clássica é o efizema pulmonar. Os sintomas são tosse, dor no peito, sensação de falta de ar, chiado, dedos arroxeados. Por quê? A efizema ela vai impedir que nós fazemos de forma correta as nossas hematoses lá nos nossos milhões de alvéolos. Isso faz com que a gente baixe a nossa saturação de oxigênio. Isso faz com que esse oxigênio não chegue às células. E, por conta disso, as extremidades começam a acusar, como os lábios roxeados e as extremidades. Bom, então, se a gente olhar com uma visão ampliada o que acontece no efizema, esses sacos eles são enfraquecidos, tá? E são preenchidos com excesso de muco. Então, se eu digo que o alvéolo é um saco que é preenchido por ar, se ao invés de ar ele tem um excesso de muco espesso ali dentro, então ele perde tanta capacidade de receber o ar, o oxigênio e te retirar o CO2, como também perde a capacidade de se distender, de expansibilidade. Isso, com o tempo, faz com que essas estruturas enrijeçam e essa capacidade de distender, né, de captar e liberar esse ar, fique sempre piorando. O aspecto anatômico macroscópico no pulmão, né, tomado por enfisema, ele é mais empretecido, né, comparando com um pulmão normal. Claro que no pulmão do fumante, além desse aspecto mais empretecido do enfisema pulmonar, a gente tem também a nicotina que mancha as partes do pulmão, tá, gente? Então, vamos fazer aqui um resumo das estruturas por onde passa o ar. Então, quando a gente capta o ar lá, a gente fez a nossa inspiração, o nosso ar vai chegar no nariz, tá? Esse ar vai para as cavidades nasais, e lá ele vai ser umedecido, filtrado, aquecido. Depois vai para a faringe, vai passar por todas essas estruturas até chegar à laringofaringe. Da faringe, a gente vai impulsionar esse ar até a traqueia, para esse tubo aqui, ó, cheio de anel aqui, conectado por ligamentos. A traqueia, então, vai impulsionar esse ar para quem? Os brônquios. Os brônquios vão impulsionar esse ar para estruturas menores, são os bronquíolos, tá? Que nas pontinhas dos bronquíolos possuem diversos alvéolos. E lá nesses alvéolos que acontece o fenômeno, então, da hematose, que é a troca de gás carbônico por oxigênio. Ok? Dando um exemplo aqui só do que está acontecendo na atualidade, gente, uma das evoluções respiratórias da Covid-19
um acometimento pulmonar, onde aqui nessa figura aqui é uma figura que foi feita, é uma tomografia, está computadorizada com realidade virtual, é uma figura em 3D, né? E foi feita num hospital nos Estados Unidos, tá? O Hospital Universitário George Washington. E eles analisaram onde está aqui em amarelo, é um muco espesso. Por quê? Porque o vírus ele tem grande atração por células epiteliais, que são as células que compõem lá, por exemplo, o nosso pulmão, o nosso trato respiratório. Essas células, elas são invadidas por esses vírus. Esse vírus, então, lá dentro das células, ele se multiplica e ele causa dano, ele causa um processo inflamatório, matando essas células. O que acontece, então, é que a gente tem essas células que compõem nossos alvéolos danificadas. Esses alvéolos então, são tomados por muco, eles passam a não fazer mais, conseguir reter mais esse ar, né? E liberar mais esse ar. Eles passam a não fazer mais o processo de expansibilidade. Com isso, há um enrijecimento geral do pulmão e a pessoa passa a não fazer mais a ventilação mecânica, normal, né, fisiológica. E uma das formas para se manter esse paciente vivo é fazendo a intubação para fazer uma ventilação mecânica artificial. Tá? Uma das formas para fazer com que a pessoa faça a hematose artificialmente, faça as trocas gasosas artificialmente e dê tempo para esse organismo ele combater o vírus pelas defesas dele, uma vez que nós não temos ainda um antiviral, um antibiótico contra o coronavírus, tá, gente? Espero que a ciência nos traga uma resposta rápida. A gente está testando diversas vacinas pelo mundo inteiro, não diferente. Se vocês tiverem notado hoje, o Butantan deu uma notícia que vai começar, junto com um laboratório chinês, vai começar a testar uma vacina aqui no Brasil, tá? Através do Instituto Butantan, já no mês que vem. A produção esse antiviral mostrando ser eficaz, essa vacina vai ser produzida em escala de forma muito rápida. Então, mas isso ainda não é a nossa verdade atual. E o que a gente precisa agora então a única coisa que a gente precisa fazer é o isolamento, tá? O distanciamento social, isso que é importante, mesmo com as medidas de flexibilização, nós temos que prestar atenção nas curvas de infecção, nas curvas de mortalidade, tá? Felizmente, muitas pessoas são contaminadas e conseguem, a maioria das pessoas são contaminadas e conseguem reagir e combater esse vírus, tá? E espero que todos estejam bem. Mais outra coisa, a gente vai falar, fechando a aula, agora a gente vai falar da nossa NPC. Ah, professor, por que o senhor está falando da NPC? Porque eu já estou me adiantando, porque a NPC vai ser também um resumo, tá, de alguns capítulos do livro, e eu me antecipei para justamente vocês terem tempo para realizar, para fazer um bom resumo, um resumo bom. E após lá detectar alguns pontos a serem melhorados por vocês no resumo da NTI, né, que foi na primeira avaliação de vocês, eu resolvi também falar um pouco de como se fazer um bom resumo, tá? Um mecanismo para a gente fazer um bom resumo. Primeiramente, a gente vai fazer um resumo da fisiologia endócrina, a unidade 14, que está no livro de vocês em PDF, tá? No Google Sala de Aula. Ele vai do capítulo 75 ao capítulo 80, são 5 capítulos. A gente pode fazer em grupo até de 7 alunos ou individual, quem quiser fazer. O prazo de entrega, gente, vai ser para o dia 2/7. Então, a gente tem quase um mês aí para vocês aprontarem esse resumo. Esse resumo, então, ele não precisa ser impresso, logicamente, a gente está em distanciamento. Esse resumo, como outro, vai ser enviado para o meu e-mail pessoal, tá? O livro, ele encontra-se em PDF lá no Google Sala de Aula de vocês. Bom, então, vamos escrever um bom resumo. O que a gente tem que pensar para se organizar para fazer um bom resumo?
Primeiro, a gente tem que ler o texto. E a gente tem que certificar que a gente entendeu o que a gente leu. Então, a gente tem que ler, reler, pô, foi aquilo que eu entendi? Beleza. Depois que você leu lá o texto, você vai buscar conceitos mais importantes para você, como pontos fundamentais do texto. Ali você vai grifar, tá? Você vai sublinhar. Nesses textos, nessas partes do texto mais importantes, ele tem palavras-chave sobre um determinado assunto. Se um parágrafo está chamando a atenção para um determinado assunto específico, ele tem palavras-chave ali que vocês podem grifar também essas palavras-chave e ajudar vocês a comporem o resumo de vocês. Que nada mais é que vocês pegarem um texto e entender aquilo, escrever com a palavra de vocês uma forma resumida, uma forma condensada. Organize as ideias principais, organizar por tópico, é importante, ó, isso. Esses tópicos já são, teoricamente, organizados pelos subitens do livro. Tá? Agora será mais fácil, gente, porque eu acredito que vocês vão levar isso com mais facilidade. Eu gostaria que vocês, esse resumo, tivesse capa com a identificação, logicamente, dos autores, tá? Dos alunos que fizeram esse resumo. Fonte 12, Arial, espaçamento entre linhas 1,5, margem superior e inferior em cima e baixo com distância de 2,5 centímetros, esquerda e direita 3 centímetros. Máximo de páginas 10, mínimo de página 10 e máximo de 25. Gente, fica entre isso. Pensem que o resumo ele precisa ser bem feito, vocês precisam mostrar o que vocês entenderam com a palavra de vocês, de forma correta e tá sem copiar da internet e sem copiar dos colegas de vocês. Ok? Então, na próxima aula a gente vai ver o sistema renal e o sistema endócrino, então fica para NPC de vocês. Ok? Hoje não vai ter atividade porque eu vou deixar vocês se concentrarem no resumo para NPC. Ok, gente? Obrigado. Até mais.